Bom, pessoal, continuando aí nossa terceira parte, né? A gente falou aí sobre como preparar, né, um medicamento para via oral. Nós vamos aí prosseguindo. Então, qual é o procedimento, pessoal? Lavar as mãos, colocar os medicamentos nos recipientes, diluindo se for necessário, né? Identificar o recipiente com o nome do paciente, o número do leito, o medicamento e a dose. Então peguei o copinho, pessoal, onde a gente tá lá o comprimido dentro, vou fazer a identificação nesse copinho, vou passar ali uma fita e aí eu vou escrever o que ali? O nome do paciente, o número do leito, né? O medicamento que você tá colocando ali, vai fazer o uso e qual que é a dose, tá certo? Então, levar a bandeja para junto do paciente, identificar o paciente verificando o nome com a prescrição médica e explicar ao paciente ou ao acompanhante sobre o procedimento que vai ser realizado. Então, geralmente isso vai, pessoal, na prática de vocês vão fazendo isso meio que no automático, né? Separei, peguei o prontuário, separei a bandejinha, coloquei ali, se o medicamento for de uso oral, lavei as minhas mãos, né? Vou colocar o medicamento, fazer a identificação no copo ou na seringa do medicamento, ou muitas vezes na própria bandeja, e aí eu vou levar até aquele paciente. E aí o que eu vou fazer agora? Explicar para o paciente ou para o acompanhante qual o medicamento que está sendo feito. Olha, eu vou fazer uma dose agora de dipirona, né? E aí você vai colocar lá no copinho, se for comprimido, se for em gota, você pode colocar também no copo, né? Você vai fazer ele pingar as gotas e fazer o uso. Vai depender de qual medicamento que você está fazendo, vai fazer o uso naquele medicamento, num paciente, pessoal. Então, explicar o propósito do medicamento, caso o paciente pergunte, pessoal, vai ser um medicamento para aliviar a sua dor, né? Vai ser um medicamento que vai aliviar o seu, né, essa queimação no seu estômago, caso o paciente pergunte. Colocar o medicamento na boca do paciente sem contaminar os comprimidos ou xarope, né? Eu vou oferecer a água, verificar se o paciente deglutiu, olha, engoliu o medicamento, nunca deixando na mesa ou na cabeceira. Então, aqui, ó, toma um medicamento, daqui a pouco você toma um medicamento, senão eu vou fazer, né? O paciente fez a recusa naquele momento, então eu vou deixar aqui, quando ele puder, ele toma. Não, né? A gente não vai fazer dessa forma, tá, pessoal? Então, não fez o uso, o que eu vou fazer? Recolho o material, vou checar o horário e fazer as anotações no prontuário sobre o que eu administrei para aquele paciente. A via sublingual, pessoal, são colocados debaixo da língua para serem absorvidas, né, diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos que tem aqui na via sublingual, debaixo da língua. Então, a via sublingual é especialmente boa para a nitroglicerina, que é utilizado no alívio da angina, né, a angina pectoris, ou seja, aquela dor no peito forte, que é uma dor que antecede muitas vezes o infarto, né, ou paciente que tem insuficiência cardíaca, porque a absorção dela é rápida e o medicamento ele ingressa diretamente na circulação geral. Então, a maioria dos medicamentos não pode ser administrado por essa via, porque a absorção é, em geral, incompleta e errática, tá? Então, o medicamento, pessoal, que ele é sublingual, ele foi criado para ser sublingual. Eu não vou fazer um captopril oral, pedir para o paciente colocar debaixo da língua. Esse medicamento não vai fazer efeito, né? Então a gente tem que ter essas observações. A via sublingual é uma via super rápida, de absorção muito rápida. Então, o procedimento: vou lavar as mãos, separar o medicamento conforme prescrito, vou dar água para o paciente enxaguar a boca, pessoal, isso geralmente não é feito, né? Dou um pouquinho de água, peço ao paciente enxaguar a boca, né? E aí ele vai colocar o medicamento de baixo sobre a língua e pedir para ele abster-se de engolir a saliva por alguns momentos, também evitar, falar para o paciente não ficar conversando muito, né? Se ele conversa muito, corre o risco dele engolir o medicamento. Então nós temos aí na foto, ó, a gente coloca na via sublingual, pede para o paciente levanta a língua, coloca o medicamento e aí esse medicamento vai sendo absorvido, né? E eu vou checar o horário que eu fiz,
e vou fazer as anotações necessárias. A via gástrica, pessoal. A via gástrica é a introdução do medicamento através da sonda nasogástrica ou da sonda nasogástrica, que vai do nariz até o estômago, né? O paciente que está com a sonda nasogástrica, ou a nasoenteral, né? Ou então a gastrostomia. Então, nós temos aí as formas que esse medicamento vai chegar direto no estômago, tá? Então, ela é utilizada para pacientes que estão inconscientes, que eu não vou poder contar com ele fazendo, né, bebendo esse medicamento pela via oral. Então, esse paciente geralmente inconscientes, é feito a sonda nasogástrica, onde o medicamento vai ser administrado, como a gente vê aí na foto, ou a gente pode ser da forma nasoenteral, ou então nós temos a gastrostomia, né, que a gente tem aí cada exemplo na foto aí, tá, pessoal? E aí a gente tem o que de observação importante. Os medicamentos sólidos não dissolvidos em água, introduzidos na via gástrica através de seringa, né? Então nós vamos pegar os medicamentos sólidos, vamos dissolver em água e introduzi-lo na via gástrica através de uma seringa, né? As cápsulas, quando é cápsula, a gente vai abrir a cápsula e dissolver o pó do medicamento nela contido, né, através da seringa, e aí eu vou fazer o uso dela através de uma seringa, que pode ser na sonda nasogástrica. Ela já tem eu já tenho ali um aparato onde você vai encaixar e vai fazer empurrar esse medicamento até que ele chegue no estômago, tá certo, pessoal? Então essa é a via gástrica. A via tópica, né, que é a via através da pele, que são as pomadas, cremes ou adesivos, né? A gente tem aí como exemplo aí as pomadas Cataflam em gel, né? Nós temos alguns cremes aí que são usados, por exemplo, para micose, né? Temos os adesivos como Nicotin, que é usado aí para dependência da nicotina. Então, qual que é a via, pessoal, que esse medicamento vai ser introduzido para dentro do seu organismo? Através da pele. Então, a via tópica é a via onde o medicamento vai entrar através da pele. Então, a via tópica, qual que é o procedimento? Explicar o procedimento, né? Realizar a higiene local, vou passar ali pode ser fazer uma asepsia através do álcool, pode ser através de água mesmo naquele local, organizar o material, lavar as mãos, calçar sempre luvas, pessoal, pode ser uma doença de contágio, de contato, e eu não vou poder ter o contato direto com as minhas mãos ali. Calçar luva, expor o local, colocar o medicamento na pele conforme prescrito, observar qualquer anormalidade da pele, como erupções, prurido, que é a coceira, né? Edema ou eritema, que é a vermelhidão. Então isso eu vou estar observando. Deixar o paciente confortável, providenciar a limpeza e ordem do material, retirar as minhas luvas, lavei as mãos e vou anotar aí o que eu fiz. Então, a via tópica, pessoal, é a via onde o medicamento é introduzido através da pele. Então, a via ocular. A via ocular é a aplicação do colírio, né? Ou pomada conjuntiva ocular. Então, a gente sabe que tem alguns antibióticos, por exemplo, o paciente está com alguma infecção nas vistas, a gente vai aplicar o colírio, né? Ou pode ser através de uma loção, uma pomada conjuntiva, onde passa, né, aquela pomada, aquele creme ou pomada, e aí ele vai fazer a ação através da via ocular. Qual que é o material? Colírio ou pomada. Eu vou utilizar muitas vezes, como na foto ali, pessoal, introdução direta nos olhos, né? Aí eu faço o abaixamento da pálpebra e pingo o medicamento aqui, nessa região inferior da pálpebra. Ou eu posso fazer o uso da pomada, eu vou ter que ter uma gaze para o excesso de pomada eu fazer a retirada ali, né, da pomada. E a via ocular, como que a gente faz, pessoal? Lavar as mãos, né, e levar o material até o leito, explicar o procedimento para o paciente, posicionar o paciente com a cabeça um pouco inclinada para trás, né, antes da aplicação, realizar a higiene ocular, afastar com o polegar, né, a pálpebra inferior, com o auxílio do lenço ou da gaze, né, expondo o saco, né, conjuntival.
Então, a gente tem que observar essa parte mais vermelhinha, precisa estar exposta, pessoal, para a gente conseguir ali pingar esse medicamento e ele fazer a absorção através da conjuntiva aí que a gente tem nessa região dos olhos, tá certo? Então essa é a via ocular. Na via ocular, nós vamos desprezar a primeira porção da pomada ou uma gota do colírio. Então, pessoal, se for prescrito lá 5 gotas, geralmente a gente na primeira gota nunca cai diretamente nas vistas, porque a gente tem os cílios que são utilizados exatamente para evitar com que algum corpo estranho ou algum líquido se introduza nos seus olhos. Então, quando você for pingar, geralmente a gente despreza essa primeira gota, porque geralmente os cílios vão fazer essa absorção, né? E o medicamento não vai entrar essa quantidade. Pedir ao paciente que olhe para cima, né? Então, ó, coloquei, o paciente olha para cima, eu abaixo a conjuntiva e faço uso do medicamento. Então, isso é importante, essa informação, pessoal. Então, ao aplicar a pomada, depositá-la ao longo de toda a extensão do saco conjuntival inferior. Então, o paciente olha para cima, eu abaixo a pálpebra e passo a pomada nessa região inteira da pálpebra inferior, quando ele for com uso através da forma em pomada, tá certo? Então, solicitar ao paciente que feche as pálpebras, né? Ele vai fechar e faça o movimento giratório do globo ocular, como se ele estivesse girando o globo ocular. E aí você tem ali esse medicamento sendo espalhado. Então, qual a orientação? Olhar para cima, abaixa a pálpebra inferior, faço o uso da pomada, peço para o paciente piscar os olhos e depois ele fazer como se estivesse girando o globo ocular, com os olhos fechados, tá certo? Então, retirar o excesso de pomada com a gaze e lavar as mãos e fazer a anotação, tá certo, pessoal? Então, a gente vai terminar essa terceira parte, a via auricular. Nós vamos introduzir um medicamento dentro do canal auditivo. Qual o medicamento que eu vou usar? Uma cubarim, né? Uma gaze e um saco de resíduo. Eu vou explicar como que é feito. Lavar as mãos, o material, né? Levar o material e explicar o paciente, né? O procedimento para o paciente. Vou posicionar o paciente, lateralizar a cabeça dele, né? Vou fazer ele entreabrir a orelha e instalar o medicamento no pavilhão auditivo, no conduto auditivo sem contaminação, pessoal. Então, no adulto, puxar com delicadeza o pavilhão auditivo para cima e para trás, a fim de retirar o canal auditivo. Então, eu vou fazer para cima e para trás e aí eu tenho a exposição do meu canal auditivo. Na criança é só puxar a orelha para trás, né? Para baixo e para trás. Então eu consigo fazer essa exposição. Não vou pingar, pessoal, aqui fora da orelha. Eu preciso pingar exatamente dentro do conduto auditivo. Então eu preciso fazer essa exposição para conseguir que o medicamento chegue, né, no ponto ali. Então, ó, orientar o paciente quanto à manutenção da posição inicial por alguns minutos. Ele vai ficar naquela posição por alguns minutinhos até o medicamento chegar ao final do pavilhão auditivo. Vou colocar um floco de algodão no orifício externo da orelha, né? Pego um floco de algodão e coloco no orifício externo, pessoal, não enfiar, né, aquele floco para dentro do pavilhão. Vou colocar nessa região aqui, ocupando esse espaço todo da orelha. Providenciar a limpeza, lavar as mãos e anotar o cuidado que foi feito, né? O que você administrou ali. Né? Nós temos aí um exemplo aí na foto de um adulto. Vou puxar, né, a orelha para cima e para trás, e na criança para baixo e para trás. A via retal, né, a introdução do medicamento no reto em forma de supositório, né, ou clister medicamentoso. O material, a bandeja, o supositório, uma gaze, uma luva de procedimento e um saco de lixo, né? A via retal, pessoal, o procedimento que eu vou fazer: reunir o material, lavar as mãos, explicar o procedimento ao paciente, calçar as luvas, colocar o paciente na posição de Sims. A posição de Sims é essa que está aqui, ó, ao lado, né? O paciente vai ficar de lado com uma das pernas flexionadas para frente
E aí com o dedo, com o polegar e com o indicador da mão dominante, eu vou entreabrir as nádegas, né, e fazer a introdução do medicamento por via retal. E aí introduzir o supositório no reto delicadamente e pedir ao paciente que retenha por alguns minutos, né? Ele vai fazer a retenção desse medicamento por alguns minutos. Colocar o material em ordem, né? Pessoal, e aí agora a gente vai para a nossa segunda parte,